Ô Caio, o que eu faço para me libertar da culpa e do medo de sair do padrão de religiosidade, Caio? Só tem um caminho, é o caminho. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Qualquer que seja o elemento que possa nos turbar o coração. Tem gente que tem o coração turbado hoje por razões diferentes da dele. Mas a dele é por causa da insegurança que a religião causou nele. Ele ficou tão condicionado ao fato de que nasceu e foi batizado, pegaram-no pela mão e o levaram para todos os ritos da vida que ele chama de minha vida espiritual, que na realidade é uma vida religiosa. E ele foi sendo entregue de mãos em mãos, chegava alguém, ele mesmo se dizia, agora eu me entrego a essa pessoa, esse pastor vai me levar. Aí ia sendo levado por aquele, até que aquele ali não agradava, ele mudava para um outro e disse, agora esse grupo aqui vai me levar. E o indivíduo vai sempre sendo levado por alguém ou por alguns, quando ele está sendo pastoreado na manada do espírito religioso. Aí chega Jesus e o Evangelho e diz apenas siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Pressupõe um andar com Jesus, que é um andar comigo. Esse meu andar com Jesus, antes de tudo, tem que ser um andar comigo mesmo em Cristo. Para a maioria das pessoas, andar com Jesus é frequentar a igreja e sair com os irmãos, e quanto mais você fique dentro daquela sociedade, você está com Jesus. Se você não estiver tão frequente naquela sociedade, nem saindo com aquelas pessoas, nem ouvindo as histórias delas apenas, nem frequentando a agenda proposta por aquele grupo, você está desviado, está afastado de Deus. Aí entram todas as inseguranças, por causa do nível da basicalidade dessas compreensões tão pequenas, tão minimalistas, tão primitivas. Aí o cara vai andando assim, encontra de repente a certeza de que o chamado do Evangelho é para que ele ande com Jesus. Aí ele diz, mas como é que a gente anda com Jesus sem mais 400 com a gente? Como é que a gente anda com Jesus sem um monte de gente num palco mais acima dizendo como é que a gente tem que ser, agir, vestir, se comportar, sair, quando, com quem, como? Então, como o Evangelho para ele era esse conjunto de regras e Jesus para ele era representado por esses mediadores, de repente o convite do Evangelho para andar com Jesus para ele parece ser uma coisa que não pega em nada, que não tange nada. Ele se sente assim como quem foi largado meio só. E aí que começa a jornada pessoal, que eu só vou poder fazê-la na solitude. Por mais que eu ande com irmãos, que eu me anime na fé por essa troca, que eu tenha amigos que são fundamentais no estímulo humano da minha caminhada, que todos nós precisemos da mutualidade dos encontros fraternos e humanos, sim, mas eles habitam o fundamento de importâncias da nossa vida, não estão na essência. A essência é absolutamente pessoal, particular, individual. Eu tenho que decidir profundamente em mim ser e andar com Jesus. Então não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aí pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A grande situação de desgraça é que o Evangelho deixou de ser um caminho, deixou de ser caminho espiritual, e passou a ser uma estrutura, uma instituição, uma concreção histórica, um movimento, um grupo de pessoas. Aí isso se chama de Evangelho. As pessoas dizem, você vê como o Evangelho está crescendo? O Evangelho está crescendo quando alguém que
era impaciente, aprende paciência. O Evangelho está crescendo quando o indivíduo que era sem controle próprio desenvolve domínio próprio. O Evangelho cresceu. Quando um indivíduo que não sabia amar começa a decidir decisões de amor na vida, aí o Evangelho está crescendo. Quando aquele indivíduo que estava atolado em depressões das quais não sabia sair, de repente vai se regozijando na esperança da glória de Deus e a alegria do Espírito Santo vai se expandindo nele. O Evangelho está crescendo. O Evangelho cresce para dentro. O Evangelho não cresce quando um grupo de 10 pessoas viraram 1.200 por causa de uma campanha de marketing, de divulgação de um evento cristão que atraiu muita gente, que gostou do movimento, ficou por ali. Mas não significa que evangelho nenhum entrou neles. Enquanto o paradigma é esse, o cara, quando larga a assessoria, quando deixa o monitoramento e muitas vezes o marionetamento e o controle exercido sobre ele, e ele tem a oportunidade de dizer, eu vou andar pelo Evangelho, ao invés disso dar uma grande alegria nele, gera uma total insegurança, porque ele não sabe, ele não faz nem ideia de como é que é andar, não com isso embaixo do braço, ou com isso sendo pregado de fora para dentro para mim, mas com isso aqui, deixando de ser isso, deixando de ser letra, deixando de ser página, se transforma em espírito e em vida. Quando eu como a palavra, como se mandou Ezequiel comer, come Ezequiel, come o rolo. Aí ele disse que quando bateu na boca era docinho, foi entrando nele, foi ficando como um fel. Mesma coisa se disse ao apóstolo João lá no Apocalipse, come o rolo. Come. E quando entrou nele, foi fazendo as revoluções interiores. Se eu não sofro o processo que transforma a Bíblia e faz dela algo que, em sendo um livro, deixa de ser um livro para mim e se transforma em palavra abstrata de Deus, do meu coração, e que é concretamente manifesta e garantida no seu eixo, por tudo aquilo que Jesus fez e ensinou e encarnou, quando isso vai entrando em mim, me penetra, isso deixa de ser um conceito, um aprendizado, vai virando vida, vai ganhando capilaridade, vai me tomando, vai se tornando mente de Cristo em mim, vai me pacificando, vai me gerando paz, vai me dando segurança. E aí eu não tenho mais medo, eu começo a ter privilégio. Eu começo a dizer que coisa mais maravilhosa é andar sem medo de homens, sem medo de espíritos, sem medo de diabos, sem medo de juízos, tendo confiança, sabendo que tudo que me vincula a ele veio dele. Não fui eu quem o amei antes, foi ele que me amou primeiro. Essa consciência, quando se instala mesmo na gente, essa certeza, pacifica por inteiro o coração. Não fui eu quem o busquei, ele me buscou. Tudo provém de Deus. Se alguma coisa foi emulada em mim na direção de querê-lo, foi ele mesmo se provocando em mim o tempo todo. Então, quando eu sei isso, eu sei que eu estou seguro. Não sou eu que me agarro a ele, foi ele que veio a mim. Saber que a mão está invertida, é dele para mim, não de mim para ele, desreligiosa tudo. Ao contrário, na religião sou eu querendo me vincular a Deus. Em Deus é ele já vinculado a mim antes que houvesse mundo, é meu pai, eu sou dele. E tendo essa confiança nele, o coração repousa pacificado. Agora, como é que isso se desenvolve? É pela leitura da palavra, é pela prática simples do Evangelho na vida. Prática simples. Aí você vai vendo um dia depois do outro, vai tendo a garantia de que não tem ninguém com oração mais forte do que a sua. Não tem ninguém para representar você melhor diante de Deus do que você mesmo. Flagrantemente sincero diante de Deus.
Não há ninguém que seja um melhor intercessor da sua existência do que você mesmo intercedendo com súplicas e orações e com ações de graças diante de Jesus, que é o seu sumo sacerdote eterno e que se condói das suas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando essas compreensões básicas vão entrando na gente, o medo vai embora. Isso não nos deixa num estado de independência, gera interdependência. Eu não fico dizendo não preciso de ninguém, eu fico dizendo eu não preciso de ninguém para viver na minha essência, porque eu ando com Deus, eu gosto do convívio humano, e sempre que eu posso eu quero mantê-lo, eu quero nutri-lo, faz bem para mim, e eu acredito que eu tenha um bem a transferir nos meus encontros humanos, na vida. Por isso eu sou sal da terra, luz do mundo, para não me alienar dos processos de relacionamento na vida. Mas o mais, amigo, é um dia depois do outro, andando com Jesus ali no Evangelho, aprendendo a palavra, vendo que você vai orar e vai ser respondido. E Jesus disse, peçam, peçam, peçam em meu nome, sem dependerem de ninguém, peçam vocês a mim. E vocês vão ver que eu vou responder, e mais, ele disse, então a vossa alegria será completa. Dá uma alegria enorme, que foi o que eu fui aprendendo desde cedinho na vida. Quando meu pai dizia, vá você, expulse você o demônio. Vá lá você, ore você pelo doente. Eu era recém-convertido, vá lá você e ore. Papai, você pode ir comigo ali, que tem uma situação difícil. Quando ele podia, ele ia. Quando ele não podia, ele dizia, meu filho, você está habilitado em nome de Jesus. Ore e você vai ver como ele vai responder e a sua alegria vai ser grande. É dessa alegria que resulta de você falar com ele, e ele falar com você, e ele responder, e você vai vendo que um pedido suave, às vezes você apenas vê um carro passando como outro dia, e você diz, Senhor, salva essa pessoa, porque me deu uma convicção de que ela ia morrer adiante do jeito que vinha, e eu vi aquele carro ser salvo de uma calamidade num cruzamento. E eu disse, não tem nenhuma jactância aqui, mas eu não sabia que isso ia acontecer, eu só senti, fiz essa oração 10 segundos antes e olha ali, me alegrei porque eu vi que o Senhor, atendendo a vozinha de um desconhecido que se solidarizou por um passante suicida, protegeu ali adiante. E a sua alegria vai crescendo, nas pequenas e nas grandes coisas. Assim é andar com Deus, isso vai gerando segurança em nós. Nunca presunção, nunca soberba e nunca arrogância. Entendeu, companheiro? Mas eu vou precisar beber uma aguinha. Eu vou precisar beber uma aguinha e volto com você daqui a um pouco mais. Até já, gente.